você tinha perguntado sobre o estoicismo. É como viver de forma mais plena, o que não significa que você vai ficar nas Bahamas tomando caipirosca e tomando sol na bunda, mas significa ter um mínimo de controle e eu acho que a palavra é autorresponsabilidade sobre as decisões que você toma. E aí, então, lá no hospital, você começou a pensar ainda mais sobre a vida, sobre o que faz sentido, e você começou a escrever mais ainda do que você já tinha começado. Eu comecei a acelerar o processo de escrita, porque eu escrevia pra mim. A ideia não era lançar nada. Só que como eu tava com uma carga emocional muito grande, eu falei, e as coisas começaram a ficar mais profundas, eu falei, putz, isso daqui pode se tornar num produto, já que eu tô lascado, pelo menos que eu esteja lascado e com algum dinheiro, né? Tá. Então, Da hora. Ô, mano, explica pra gente, o que é esse negócio de estoicismo? Da onde que surgiu isso aí? Qual que é a ideia disso? Cara, a história do estoicismo você teria que perguntar pro Perini, mas começou em Musão de Rufo, lá antes de Cristo, acredito. O primeiro expoente mesmo, assim, um cara que conseguiu, eu acho que traduzir o estoicismo, que é uma maneira boa de se lidar com a vida, de como reagir de forma racional, de como separar o que você pode controlar, o que você não pode controlar. Lembrar que a nossa vida é finita, então eu não sairia da minha casa se não fosse para vir trocar ideia aqui com você, entendeu? Se fosse um Zé Ruela, um cara que eu não admiro, eu não usaria, não iria. Perderia meu tempo. Me chamou, Pete? Oi? Sim. Me chamou? Essa foi para você. Indiretas para você. Então eu não... eles têm algumas bases assim de como viver uma vida mais plena e mais tranquila, porque eu vivia no modo rockstar o tempo todo. Então eu lembro que quando eu tava na UTI, entrou uma psiquiatra e aí ela viu a minha tatuagem, né, na mão, que tá escrito Fast Life. Fast Life, que é tipo ter a vida, uma vida corrida, porque a vida acaba e tal. E ela fez alguns testes em mim, testes na cabeça e tal. E ela falou, meu, sua cabeça não para e o seu dedo já explicou, sua tatuagem no dedo explica o porquê desse colapso. Você viveu durante 20 anos com o pé no acelerador o tempo todo e agora você tá pagando o preço. Então... Que é o que acontece muito com gente que tem burnout também, né? Eu já tinha tido 2, inclusive. É mesmo? Caramba. Quando eu cheguei no hospital, eu falei, lá ele. Olha ele de novo. Olha lá ele de novo. Só que dessa vez eu acho que teve mais a ver com álcool do que com a rotina de trabalho, assim. Tá. Então, você tinha perguntado sobre o estoicismo. É como viver de forma mais plena, o que não significa que você vai ficar nas Bahamas tomando caipirosca e tomando sol na bunda, mas significa ter um mínimo de controle e eu acho que a palavra é autorresponsabilidade sobre as decisões que você toma. Tá. Então, me ajudou muito a passar por essa etapa que foi bem humilhante e que foi, ao mesmo tempo, construtiva também. Porque eu acho que sempre que você passa por um momento muito difícil, você sai melhor do que você entrou. Quando você sai, né? Porque eu quase fui de arrasta pra cima ou pra baixo, ou pra baixo, não sei exatamente. Então, o estoicismo me ajudou muito a
Fala, ó, o que que eu controlo? Ah, eu controlo o tanto que eu bebo, o tanto que eu trabalho. Mas eu não controlo se um avião vai cair aqui no nosso estúdio enquanto a gente grava. Então, acho que o estoicismo, ele te livra de várias angústias da vida moderna, ainda mais porque a gente é bombardeado de informação. Então, você fica um pouco angustiado, né? Você fala, putz, reféns em não sei que lá, tal cidade bombardeou não sei quem. E isso gera angústia. Mas isso tá sob seu controle? Não. Então, o que você tem que fazer com isso? Enfiar no fiofó. Porque você não tem controle. Tá na minha mão, né? Então, eu acho que a base... Tem duas bases do estoicismo que me ajudaram muito. Primeiro, que todo mundo é imortal, menos a Sandy. Não sei quem pegou a referência musical, totalmente idiota. Todo mundo é mortal, então não desperdice seu tempo. Eu tive uma segunda chance e isso me abalou muito, do tipo... eu saí do hospital pensando, tudo que vier daqui pra frente é bônus pra mim. E também separar o que eu posso controlar do que eu não posso controlar. Tá. Eu acho que essas são as duas principais bases do estoicismo. E como que você começou a estudar sobre isso? Foi lendo livro, tipo, antes de ter ido pro hospital? Cara, eu já tinha ouvido o Bruno Perini falar bastante. Eu gosto do Perini, eu já vi ele falando sobre isso, e um cara que eu gosto pra caramba desse assunto é aquele Clóvis Barros, sabe? O professor de filosofia. Amo. Putz, ele é embaçado. Eu já Cara, mandei 500 mil mensagens e e-mail pra equipe dele, não me respondem, eu vou tentar também, então. Porque ele muito bom ele, ele né? é muito bom, cara. E ele é bocudo também, não tem muita... Não é aquele tipo de professor quadradinho, não, né? ele fala com ímpeto, assim. Ele tem um tesão de ensinar. Você tem que ter brilho, né? Ele fala. Se você não entendeu o que o cara escreveu... Você é burro, meu. O cara fez a fórmula, você só tem que entender, né? Você só tem que aplicar a fórmula de Bhaskara. Ele é muito... Eu já vi ele falando sobre isso também. Ele é muito bom. Aí você começou a aprender sobre isso primeiro com o Perini falando? O Perini você fala... ele fala ele já cita uma frase cênica, né? E aí eu comecei a estudar um pouco, e aí eu tinha um amigo que eu sabia que manjava muito sobre isso, Adriano Hadi, inclusive, queria mandar um abraço pra ele. Hoje ele vive uma vida totalmente estoica, assim, do jeito dele. Ele trabalhava aqui no mercado financeiro, e ele decidiu, cara, ir pro meio do mato, cortar a lenha, fazer os bagulho dele, construir a casa dele do jeito dele. E, assim, um cara totalmente autorresponsável e que lida muito bem com a vida. E ele tem um podcast muito, muito bom que se chama O que os seus amigos não te dizem. Em que porque o estoicismo, tem gente que acha que é papo de coach, mas é o contrário. É só o oposto que o coach. oposto. É só porrada pra fazer você pensar, assim. Já a gente vai ler algumas frases estoicas para você entender mais ou menos a ideia. É só porradaria para você chegar nas suas próprias conclusões, né? E conversando com ele falou, Pete, você é um cara naturalmente estoico, mas eu acho que você tem que escrever mais, principalmente na época que eu bebia muito, você tem que escrever mais e depois revisitar o que você aprendeu, o que você errou, para que você não entre nesse looping de que quase me levou ao falecimento. E ele estava totalmente certo. Ele foi um dos primeiros que me ligou quando soube que eu... Qual que é o nome dele? Adriano Hadi. R-A-D? R-A-H mudo D-E. Adriano Hadi. Tá. Ele é muito bom, cara. Pra mim, ele é o cara que mais manja de estoicismo no Brasil. Da hora. É muito da hora. Top. Sigam ele, cara. Boa. Muito top. E ele tem podcast, ele tem canal no YouTube.
e só fala de estoicismo, Uhum. e principalmente para homens. Boa. Então, o meu público é majoritariamente Uhum. masculino, e ele me ajudou muito, assim, cara. Tá. A- Aí ele Sai. te começou a introduzir esse tema mais pra você entender também? Foi vendo o ele me deu conteúdo? algumas referências do tipo Sêneca, Marco Aurélio, Uhum. Epiteto, me Uhum. explicou mais ou menos como é que tinha ocorrido as coisas. E falou, cara, você é naturalmente estoico, só que você é meio zoado da cabeça. Então, estuda isso daí, escreve. Os estoicos... Só meio? É que ele é amigo, né? Não vai falar inteiro. Tá. Entendi. E e os estoicos tem não os primeiros. Os primeiros eram mais palestras e os alunos que anotavam. Uhum. Mas depois eles começaram a escrever e se tornou um hábito. Escrever principalmente à noite, antes de dormir. Você pega 5, 10 minutos ali, escreve como se fosse um diário estoico mesmo. Tá. Tem um livro muito famoso do Ryan Holiday, 365 lições também. Tipo, mais ou menos a mesma coisa que eu. Uhum. Não é um plágio, não me Então a processa. ideia é tua mesmo, né? Essa ideia foi minha, Uhum. mas o cara, ele manja muito estoicismo também. Chama Ryan Holiday, ele é uma referência em pegar coisas do passado assim e trazer para o presente. E eu tentei fazer isso, só que de forma totalmente ofensiva.